E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez o assunto é o filme 6 Mulheres para Assassino, de Mário Bava. Bom, primeiro filme de giallo aí que a gente tá falando, né? Um gênero clássico, né, do cinema italiano da década de 60, 70, catapultou aí, né, diretores como Dario Argento, né? E aqui a gente escolheu 6 Mulheres para Assassino, né? Considerado por muitos o primeiro giallo. Tem uma discussão com também um filme anterior do Bava, né? O Garota que Sabia Demais, né? Um ano anterior. Que é interessante você ver esses dois juntos como uma origem do giallo no cinema, né? Só antes de entrar no filme em si, esse nome giallo, né, que seria amarelo em italiano, vem muito de histórias que elas eram publicadas numa capa amarelona, né? E elas eram histórias de crime, né? Principalmente de misoginia, assassino mascarado, tudo mais. Todos esses ícones do giallo, né, começaram nessas revistas e elas tinham esse nome de giallo, né? Então no cinema acabou indo de volta o giallo. Eram revistas bem pobres, né? Assim, bem simples, né? Como as Pulp Fictions, as Penny Dreadfuls, né? Sensacionalismo total, né? Isso, bem antigo, né? Acho que na verdade nasceu no final dos anos 20, né? E é realmente aí o giallo cinematográfico é essa transposição desse tipo de conto, né? Desses contos policiais que assim, que tinha o detetive, né? Você tinha ali a resolução, né, que é uma resolução meio Agatha Christie, né, que você revela um assassino que é conhecido, né, do público. Então tem diversos tipos de elementos, né, dentro dessa coleção, né, literária, né, que foi usado no giallo e por isso que criou-se esse nome giallo, né, e é o giallo cinematográfico. Aí você comentou da Garota que Sabia Demais, que talvez realmente o primeiro giallo. No conceito, né? No conceito, no roteiro, o roteiro é total. Só que o ícone visual a gente tem no 6 Mulheres, né? Talvez o 6 Mulheres ele é o primeiro a consolidar, né, todos os elementos e todo o estilo do giallo, né? E aí foi no ano seguinte só, né? Do próprio, inclusive os dois filmes são no próprio Bava, né? Mas aí, como você falou do Garota Sabia Demais, que é um excelente filme que eu gosto bastante. Sim, é muito bom. E tem esses elementos porque ficou a referência ao giallo, ela é explícita, né? Então no filme a menina tá lá, ela vai fazer a viagem de avião, ela tá lendo um dos contos, né, de giallo, e ela gosta desse tipo de conto e ela vai viver, né, um caso policial, né? Nesse caso, né, tem o crime lá que acontece. Então por isso que realmente é o primeiro giallo, porque tem essa referência direta. E é um conto bem semelhante a essas revistas. Bem que é um pouco mais metalinguístico, né? No caso aqui dos 6 Mulheres, a gente já tem, né, a Luva Preta, já tem a Máscara, né? E assim, cara, um filme, pelos recursos que dispunha, né, filmado em 6 semanas, um orçamento minúsculo, câmeras puxadas com um carrinho de criança para economizar dinheiro, né, cara? É um resultado, assim, eu diria refinadíssimo, né? Não, e o Bava, a gente já falou dele aqui, né? A gente fez um programa de banho de sangue, inclusive com o Fernando Brito, né? O curador da Versátil, o programa ficou bem legal. O Bava, ele é um cara que ele entende sim a linguagem cinematográfica e ele de fato fundou esse estilo no cinema, porque não é só... Aí você fala, ok, mas o giallo já veio de uma espécie de literatura antes, só que ele colocou visualmente aquilo lá e também o enfoque que ele dá, então, tanto em mise-en-scène quanto preparação de cena, você tem, o filme ele tem aquele clima, você sabe que vai acontecer um assassinato, o assassinato demora para acontecer, só que nesse tempo todo você fica naquele clima, e assim, todo o entorno, todo o mistério, o que é interessante, se você pega um suspense um pouco mais normal, talvez norte-americano, da escola norte-americana, você tem um suspense que ele segue um estilo de roteiro. O giallo, ele se divide em dois, né? Porque o começo do filme, normalmente o enfoque está no investigador, né? Tá no detetive e tal. E da metade pro fim, ou no terço final, aí o enfoque muda e vai pro assassino. Às vezes o investigador tá lá, eles até esquecem de concluir, né? E é interessante que aí você pensa, ok, então o desenvolvimento ele é meio pobre. Só que o fechamento desse assassino no final, que você até pode considerar, todos os filmes meio que terminam iguais, né? Com a revelação. Ok, eles terminam iguais em um determinado sentido, que é a revelação.
Entretanto, como as revelações são diferentes e a motivação e tal, você completa o desenvolvimento dos personagens apresentados desde o começo, como o Paulão falou no início do programa. Então, se você for pensar, você assistindo, você até pode falar, ok, é uma coisa bem simples, de roteiro de fato mas tem uma sofisticação por trás, porque se o cara não fizer isso direito, o filme vira desprezível, assim, né? E o roteiro realmente nem sempre, e não é mesmo forte, né, desses filmes italianos, né, de diálogo, inclusive do Mário Bava, nem sempre, nunca foi o forte dele, né, e nem as atuações também. Né, é mais isso mesmo, né, que o Gustavo até comentou, né, a mise-en-scène e todos os cenários, né, que ele consegue criar e tirar, né, de um roteiro bem simples, que é o que ele faz, né, e que ficou marcado no próprio diálogo, né, porque o diálogo nada mais é do que a gente pode pegar uma narrativa policial, mas o diálogo, não só o Bava, como os outros diretores, como o Dario Argento, né, e outros que vieram depois, eles fazem uma mistura de um cinema até meio autoral e popular, né? Então, popular por ser uma história bem tranquila de você acompanhar, é autoral pela forma de filmagem, né? Então, você vê bem claro nesse filme, que eu realmente particularmente gosto muito, acho um dos melhores do diretor. Você vê diversos ângulos diferentes, né, de filmagem que ele faz, que são bem legais, né? Parece que vai ser uma cena muito comum, mas ele filma de uma forma diferente, né? Então existem vários travelings, vários planos de sequência interessantes que ele faz também. Então ele cria um ambiente diferente com uma narrativa normal, bem comum. Mas ainda assim ele traz alguns elementos assim que chamam a atenção para esse tipo de filme, porque, bom, a gente nem falou, né, que as coisas se desenrolam em cima aí do mundo da moda, né, de como é que se diz, um ateliê, né, tem a dona, tem o sócio da dona, todas as modelos, o pessoal que trabalha por lá e tal. Mas eu acho muito bacana pelo seguinte, não existe um protagonismo, não existem heróis. O próprio policial, ele tá ali, ele aparece, ele faz o trabalho dele, mas ele sai, você pensa, pô, ele vai ter algum destaque maior? Acaba não tendo. Por quê? Porque no fundo, além dos assassinatos, o que importa bastante nesse roteiro é a teia de relacionamentos entre os personagens. Porque a partir do primeiro assassinato, a gente vai descobrir que o cara ali usava drogas, aquele outro fazia não sei o que lá, aquele outro era impotente e tal. Quando todos acabam se tornando suspeitos, você começa a pescar um detalhe de cada um aqui e ali. Mais importante que isso, cara, sobre a parte estética do filme, fica claro que a experiência do Mário Bava como diretor de fotografia, né? Porque o que ele faz ali é realmente uma coisa de louco. Em favor das habilidades narrativas do Mário Bava, cara, eu queria falar de uma cena dos 6 Mulheres para o Assassino que eu acho fantástica, que é quando o diário é descoberto, o diário da primeira menina que foi assassinada. E aí eles colocam na bolsa de uma delas, né? A amiga dela pega e fala, não, deixa eu colocar aqui na bolsa e tal. E a bolsa passa a ser o foco, né, da cena, porque é colocada na mesa, todos começam a olhar, você não sabe quem vai pegar e tal. E aí você tem um momento que eu acho fantástico, que é quando uma das personagens acaba enquadrada na alça da bolsa, cara, entendeu? Isso seguido da parte em que a câmera passeia pelas divisórias, na traseira das divisórias, onde essa é uma cena bem legal também, onde as modelos se trocam, cara, é de um refinamento, de uma esperteza narrativa que salta muito aos olhos. A familiaridade que ele tem com a câmera, né, é muito seguro. Normalmente quando você vê filmes aí com muita movimentação, tal, sei lá, um filme de ação genérico aí, você tem inúmeros cortes, inúmeros movimentos de câmera, tal, só que você vê que não é seguro. Você vê que quando os caras fazem isso é para ter uma infinidade de possibilidades na edição, o cara picota lá, o que der certo deu, o que não deu passa, porque é rápido mesmo. Aqui não, aqui o cara, você vê que ele tá seguro, assim, ele para, ele pensa, tá bom, essa cena que é só uma mulher chegando e guardando uma coisa na bolsa, como que eu vou fazer até para dar uma dica visual do que vai acontecer na frente, atrás e tal. E isso influenciou diversos diretores também mais para frente, né? Inclusive outros gêneros também, outros gêneros. Porque assim, a gente está vendo esse filme como o berço do diálogo mesmo, né? Talvez não o primeiro, né, o que tem iniciado, mas o berço por ter criado mesmo, né, todos os elementos. Até porque você vê a criação dos detalhes nas mortes, né? Que depois a gente vai ver no slasher, né, que todos, né, partiram para isso, né, criarem sempre mortes diferentes, formas diferentes de filmar uma morte. Então,
você tem a primeira cena de morte, é espetacular, onde você tem lá ali a perseguição, né, na menina, mas você tem a cena, a névoa, né, então tem todo um clima diferente para aquilo. Você tem a segunda cena, que é outra perseguição, em que o Bava traz a câmera para baixo, ele vai para cima, para baixo, começa a filma através de um espelho, então ele tem ângulos diferentes também, que é uma cena bacana. A morte na banheira também, que é super legal, que você tem o vermelhão que mostra o batom, né, da personagem. Em contraste com toda a fotografia do banheiro, que é mais azulada, né? Exato. E assim, falando em cores, né, também o filme esbanja cores assim berrantes, que também é super legal, e não só isso, como cores inclusive nas vestimentas, né? Você vê a dona da agência lá, por exemplo, ela está sempre de preto, né? Ela teve o marido que foi morto, então parece que ela está sempre, né, de luto, né? E uma das meninas que vai morrer, né? Então ela está sempre ela tá de rosa, tá de amarelo, cores mais mostrando que ela é meiga, né? E que vai ser morta depois. Então você tem também esse jogo de cores, né? Não só nas cenas em si, como até nos próprios personagens. Então são detalhes muito bacanas, né, que Não, e você, o Bava, o legal dele, fazendo recorte no cinema italiano, né, a partir da década de 60, você vê que, por exemplo, o slasher, né, o slasher, por mais que Halloween meio que seria os 6 mulheres para o assassino do slasher, né, mas ainda assim no Banho de Sangue você tem aqueles elementos começando, né, você tem ali um berço, daí a posteriori você pega o Argento e o Fulci elevando isso, né, ser mais gráfico e tal. No Giallo mesma coisa, né, você tem o Bava abrindo a porta tal, e daí posteriori você tem o Argento falando, beleza, vou também fazer o Giallo. E daí ele pega os elementos do Bava e eleva não em qualidade, eleva no sentido que bota mais cor, bota mais grafismo, mais violência e tal. E o Fulci chega com 2 pés na porta e é mais gráfico tal, descambando pro trash, né? Exatamente. Mas é legal que o Bava, ele abre a porta, né, pessoal? Ele é o cara que desbrava, né? É o cara que coloca o pé ele pula na piscina gelada antes de todo mundo, né? Isso é bem legal dele, né? E assim, a gente falou do Bava, o Bava ele teve uma carreira em termos de tempo relativamente curta, né, como na direção, só que ele tem inúmeros filmes, é um cara que sempre produziu muito, e ele não ficou só na questão do terror, do crime, né, ele fez muita coisa de fantasia e tal, e é engraçado, né, quando um cara produz tanto assim nesse ritmo frenético, você pensa, então o cara não pode ser muito inventivo. E o cara né? Eu acho até que, guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar um pouco essa trajetória do Mário Bava com o próprio Samuel Fuller, cara. Porque é um cara que fez muita coisa, era um cara muito intuitivo e foi um cara que durante algum tempo de sua carreira foi considerado um cineasta grosseiro, alguém que não dominava a técnica. O que hoje, é claro, ninguém mais afirma isso, né? O Bava foi tardio também, né, o reconhecimento dele, né, então ele teve, como você falou, né, vocês falaram, né, só 2 décadas na direção, né, então, e fez um número de, acho que 22 filmes, né, então é bastante, né, então é mais do que um por ano, né, então a produção dele foi bastante frenética, né, e falando do Giallo, o que é interessante falar, né, é que aí o Gustavo falou bastante do Argento, parece que o Giallo ele teve uma sequência tardia, né? Então, porque a gente tem esse filme que tem todos os elementos, né? Que é um Giallo clássico, né? Talvez para mim, não sei se é o melhor ou não, mas só com o Argento, que foi nos anos 70 que o Giallo começou a popularizar mesmo, né? Então, parece que o 6 Mulheres para um Assassino tá meio perdido ali, né? No Giallo, né? Então tá lá o filme perfeito, um Giallo perfeito, mas nos anos 70 só que foi realmente, né, popularizar, aí uma caralhada de diretores italianos começam a fazer diversos filmes. Aí deslanchou, né? Virou um gênero muito próprio italiano, né? Não sei se muitas pessoas lembram desse filme, não sei se vão concordar com a comparação que eu vou fazer, até por um certo obscurantismo que essa produção sofre hoje, né, que é o Dick Tracy com o Warren Beatty. Cara, sinceramente, eu não consigo encontrar nenhuma referência direta de alguém falando, isso aqui foi por causa disso, tal. Mas eu acho que esse filme do Warren Beatty é uma grande homenagem aos 6 Mulheres para um Assassino.
porque nós temos, assim, como a gente até esqueceu de falar, né, que os fãs da DC vão lembrar do Questão assistindo ao filme do Mário Bava, né, por causa da máscara do assassino que é sem rosto e tal. No Dick Tracy, que por sinal é uma produção assim que ela merecia até uma revisitada, porque ela tem o design de produção do Dick Silbert e tem fotografia do Vittorio Storaro, né. Nós temos um assassino, né, que não tem rosto, né, que é uma máscara, né, e nós temos também um esquema de cores completamente análogo ao Diallo, dentro de um filme de 1990 que hoje ninguém lembra, mas foi um filme que deveria ter sido o blockbuster daquele ano. Então, eu acho assim que isso mostra o alcance, né, que o trabalho do Mário Bava tem, cara, porque, sabe, é um filme que teoricamente não teria nada a ver com ele, né, mas ele consegue colocar elementos que são reconhecíveis, até na própria questão do mistério, né? Porque no caso do Dick Tracy, como nos Seis Mulheres, nós não sabemos quem é que está por baixo daquela máscara, né? E até nas revelações finais, quem lembrar de Dick Tracy, quem viu Seis Mulheres para um Assassino vai saber do que eu estou falando, a própria revelação em ambos os filmes é parecida. Bom, gente, valeu. Esse aí foi o programa sobre o Seis Mulheres para o Assassino do Mário Bava. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. E é isso, até semana que vem.